se tornar um piloto de aeronave não tripulável. Então, o curso vai dar essa possibilidade. Nós estamos fechando convênios e parcerias, tanto para atender o hub clínico, tanto para atender a parte prática no que diz respeito aí à questão dessa formação mais técnica para pilotos de aeronaves não tripuláveis. No Conexão em Saúde de hoje, nós vamos ter um bate-papo com os professores da nossa pós-graduação de Medicina Aeroespacial. Estamos aqui com o coordenador do curso, professor Márcio. Muito bem-vindo. É uma honra. Professor Marco Antônio, também professor do nosso curso. Sim. Professor Adilson, também professor do nosso curso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como que esse curso vai funcionar, como que é a estrutura dele, quem é o profissional de saúde que vai buscar esse curso. Queria passar a palavra para o professor Márcio. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, sobre o seu currículo. Quem é o professor Márcio dentro desse curso? Opa! Então, é um grande prazer, primeiramente, estar aqui no programa de vocês, né, fazendo todo esse processo aí, tentando fazer com que os candidatos, né, a esse curso venham a ter um entendimento melhor desse processo. É uma honra estar aqui com você, Gabriel, com o professor Marcos, com o professor Adilson, dentro desse processo. E esse curso de Medicina Aeroespacial e Gestão em Resgate de Saúde Pública e Privada, ele foi um curso criado com o intuito de favorecer tanto os médicos quanto os enfermeiros, né? E atividades afins que tenham interesse em participar. É um curso que vem trazendo uma proposta nova, inovadora dentro do mercado, que vem de encontro aí a uma nova modalidade de transporte hoje dentro do nosso cenário aéreo, que é a aeronave não tripulável de pouso e decolagem na vertical. Ela é totalmente elétrica, né? Então, é um projeto novo, inovador. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela vem buscando interar melhor as empresas com esse processo, buscando regular as áreas voltadas para esse projeto, e hoje isso já é uma realidade mundial, que no Brasil hoje nós temos aí a felicidade de estar trabalhando com uma dessas aeronaves que faz parte de um projeto da China, que nós estamos também desenvolvendo aqui junto a algumas universidades públicas, né? Dentro desse contexto, para tentar divulgar e disseminar ainda mais esse novo projeto. Hoje nós temos outras empresas aqui no Brasil que também estão envolvidas nesse projeto, então nós somos hoje pioneiros nesse processo. E hoje a medicina aeroespacial ela vem muito de encontro ao transporte aeromédico. Entretanto, a medicina espacial hoje ela está encontrando um novo modelo, uma nova inovação dentro desse cenário que vem de encontro a tentar trabalhar com a área de resgate, né? Tanto na saúde pública quanto privada, e gerir esse processo. A gestão desse processo inicia sempre com uma tomada de decisão, né? Essa tomada de decisão, a gente cria ali o comitê, cria ali o brainstorm, o benchmarking, a árvore de decisão para a implantação da decisão, no qual hoje nós estamos já implantando essa decisão, né? Essa decisão hoje que vem de encontro a buscar resultados, um feedback que seja positivo dentro do cenário brasileiro. Então, nós estamos hoje aqui buscando trabalhar dentro de um cenário brasileiro, cenário nacional, né? Que vai favorecer muito a área da medicina no que tange aí a parte do resgate. Sim, okay? O que eu achei muito interessante desse tipo de curso é que, diferente dos cursos de médico que a gente está acostumado, que geralmente os professores são todos médicos, é um curso que tem uma dinâmica diferente, porque a gente precisa ter algumas questões regulatórias que são de outras áreas que não somente da medicina. O senhor, por exemplo, não é da área médica, né? Não sou da área médica. Conta um pouquinho pra gente, qual que é a sua formação? Então, qual a minha área de formação, atuação? Eu sou doutor em educação. Hoje estou fazendo meu pós-doutorado na Poli, na área de aeronaves não tripuláveis, também voltada para esse estudo, né? De uma forma mais
voltada para manutenabilidade, né, da manutenção aérea, e relação ao meio ambiente também, né, porque hoje o meio ambiente vem sendo muito trabalhado com base na ONU, né, nas ODS, na Organização de Desenvolvimento Sustentável, no qual hoje as instituições elas vêm buscando, principalmente a Poli, que vem de encontro à parte do meu programa, né, que é o programa do PEA, né, de Engenharia Ambiental, que vem buscando essa estrutura e buscando novas inovações para esse meio. E voltado nisso, eu fiz meu mestrado na área de Engenharia Naval e Oceânica, né, pela COP. Fiz minhas especializações que eu atuo até hoje. Hoje eu trabalho como diretor de manutenção de empresas aéreas, né, voltado para a área de táxi aéreo, tanto transporte passageiro quanto executivo, né, dentro do aeroporto de Jacarepaguá. A minha especialização foi em engenharia de manutenção. Atuo desde a época da Força Aérea, que eu fui da Força Aérea durante 30 anos, né? Me formei em engenharia depois e comecei a me desenvolver. Vim no processo reverso, né? Então, trabalhando isso, essa é a minha área acadêmica, né, de formação. Tenho algumas pós-graduação fora que eu atuo especificamente, porque eu acho que todo profissional ele tem que se capacitar e se especializar para atuar em determinadas áreas que vão surgindo as possibilidades dentro da nossa carreira profissional, né? Então, isso é importante. Então, a pós-graduação, quando ela é importante dentro de uma área, ela é importante também no quesito de você se manter dentro do mercado, né? Então, acho que o principal ponto de uma pós-graduação como educador hoje, que eu dou aula em algumas universidades, né? Tanto pública quanto privadas, né? Na área do ensino superior, tanto graduação quanto pós-graduação, e hoje tenho o grande prazer, a grande honra de estar fazendo parte aqui do Instituto Carlos Chagas, né, no tocante à medicina aeroespacial, né, no tocante a esse curso, especificamente, que foi criado aí com todo a 10 mãos, né, dos elos desse processo está aqui nessa mesa, né, hoje, né, essa mesa redonda, para estar passando um pouquinho dessa experiência nossa aí no desenvolvimento desse projeto, né, que acredito que vai ser um sucesso, que vai ser um sucesso, né, porque é um projeto inovador. Eu acredito que toda pós que sai na frente e quem entra dentro de uma pós que sai na frente vai estar à frente. Então, isso é um diferencial para quem realmente começar o curso agora em um projeto extremamente novo, inovador, que está chegando hoje no Brasil e que já está percorrendo tanto a Ásia, quanto a Europa, quanto os Estados Unidos e hoje a nível Brasil, né? Então, no Brasil, hoje, nós somos pioneiros nesse processo. Então, todos os profissionais aqui na mesa estão voltados para esse projeto dentro das suas formações, tanto a nível de doutoramento, pós-doutoramento. Então, estão voltados para esse processo, até porque entende que isso também é uma realidade futura nossa. Ainda mais porque nós temos hoje a necessidade de trabalhar a segurança humana, né? E com essa segurança humana encontrar meios e tecnologias que facilitem justamente a gente evitar que vários seres humanos cheguem a um local de perigo. Então, isso faz parte da nossa segurança, né? Hoje, o nosso curso ele possui 3 eixos, né? Esses eixos são voltados para o hub clínico, que é a parte técnica, né? A nível de medicina, que o professor Adilson depois ele vai poder falar muito sobre isso daí lá na frente, né? A questão da parte teórica, que eu vou ser o responsável em cuidar da área acadêmica, como professor titular do curso e coordenador do curso, e o professor Marco Almeida, que vai ser o coordenador técnico na parte prática, né? Que ele também vai falar um pouco mais à frente sobre esse assunto.
Hoje nós temos, então, esses 3 eixos e nós temos 9 trilhas. Essas 9 trilhas estão voltadas para acompanhar esses 3 eixos, né? 9 trilhas de disciplinas envolvidas no curso, que vão compor um conteúdo programático extenso, que hoje, com a parte prática, que o professor Marco ele vai poder se aprofundar um pouquinho mais na parte técnica aqui desse processo do podcast para dar um entendimento melhor para o nosso candidato, né? Ele vai poder se aprofundar quanto a essa questão da parte técnica, que é voltada para um projeto extremamente inovador e também para uma questão de visitas técnicas, né? Voltado à parte mais técnica do processo, voltado para os CIACs, que são os Centros de Instruções e Treinamentos, né? Que vai trabalhar também a possibilidade daquele profissional que estiver fazendo a pós, que já é um piloto, né? Tanto de asa rotativa quanto de asa fixa, se tornar um piloto de aeronave não tripulável. Então, o curso vai dar essa possibilidade. Nós estamos fechando convênios e parcerias, tanto para atender o hub clínico, tanto para atender a parte prática no que diz respeito aí à questão dessa formação mais técnica para pilotos de aeronaves não tripuláveis. Isso aí vai ser opcional no curso. Quem quiser fazer parte desse processo, que seja piloto, e se especializar ainda mais, se aprofundar ainda mais dentro de um projeto inovador, vai ter a possibilidade. E aqueles que não queiram, né, por ser uma disciplina eletiva, opcional, não tem necessidade, mas vai sair ali com uma formação na área de gestão, na área de resgate, né, tanto na saúde pública quanto privada. Então, isso aí eu acho que é um grande diferencial hoje do nosso curso hoje, que vai ser oferecido hoje dentro do mercado. Sim. Professor Marco Antônio, o senhor está mais responsável pela parte técnica, né? O senhor já esteve aqui com a gente, algumas pessoas já assistiram aos outros podcasts, já sabem um pouquinho mais quem é o senhor. Mas conta um pouquinho para quem está chegando agora pela primeira vez sobre a sua carreira, sobre a sua formação, qual que é a sua área de atuação, que tem gente que não assistiu os outros, poderem te conhecer melhor. Bom, a minha graduação é astronomia e física, né? Então tem muito a ver com essa questão, a parte aérea, quer queira ou não, né? Depois fiz mestrado na COP, na engenharia mecânica, sempre voltar para simulação e pesquisa operacional. Depois fui para o doutorado na COP também, no Programa de Engenharia Naval e Oceânica, na área de modelagem matemática também. E agora eu estou fazendo pós-doc no PEA, no Programa de Engenharia Ambiental da Poli, voltado para drones, para ambientes construídos, onde a gente vai estar gerenciando energia elétrica para minimizar gases de efeito de estufa. Então, essa parte assim, acadêmica é toda voltada para a engenharia, apesar de ser astrônomo e físico, o que me dá uma base muito boa para questões aéreas em determinados momentos, né? E esse projeto do eVTOL ele vem com uma chave de ouro para a minha carreira. A chave de ouro para a minha carreira, porque é um projeto que eu estou abraçando muito forte. E por ter um domínio forte nessa parte de engenharia de manutenção, quando a gente fez o curso junto de engenharia de manutenção lá pela Escola Politécnica, e outros cursos também, eu vou ficar mais a parte de suporte técnico, como coordenador, diretor técnico do projeto, onde eu vou estar dando suporte para a parte operacional voltado para a área de saúde. Vai ter que ter uma coordenação disso aí, isso é administrativo, disso aí, por causa da parte prática, né? Tem umas partes do curso em que vai haver necessidade de ter, por exemplo, os SIACs, onde eles vão ter que ter a parte teórica e tal, mas tem uma parte técnica onde eles vão estar aprendendo como agir. Tem a parte de resgate e treinamento para a plataforma offshore também. Isso é fundamental, onde eles vão ser treinados, vão entrar num equipamento para simular afogamento, coisa, mas ninguém vai morrer afogado, mas é só para o cara saber como é que vai ser o comportamento. E tem o treinamento, que acho que é a chave de ouro do curso, que é onde o professor Márcio cita exatamente que é o inovador, que é o veículo aéreo de pouso e decolagem na vertical, elétrico, né? Onde isso não existe em lugar nenhum no mundo, sendo um curso dessa natureza.
Então, você pode ter um piloto de helicóptero que queira se especializar, é um curso à parte, claro, que queira se especializar como piloto dessa aeronave. E também você pode ter um médico, se ele quiser. Eles vão ser deslocados para o treinamento lá na China. Então, isso dá um salto muito grande em termos de qualidade, já observando uma tendência mundial de mobilidade aérea. Isso já é uma discussão muito grande. Em determinadas universidades já estão estudando isso. Lá na Politécnica já tem trabalhos voltados para essas partes de mobilidade aérea, usando o veículo de pouso e decolagem na vertical. Então, isso, junto com a grade curricular, a parte acadêmica voltada para a área de medicina, a área de enfermagem, junto com essa área técnica, esse curso não existe no mundo, isso aí é fato, já pesquisei bastante sobre isso aí, a originalidade é muito forte e vem com um apoio muito grande desse novo tipo de mobilidade aérea, que vai ser esses veículos aéreos elétricos, onde vai ajudar muito o pessoal da área de saúde em todos os seus aspectos, resgate de uma forma geral, pessoal de transporte para plataforma. Então, ele é muito mais amplo, né, do que se possa imaginar. Então, a abrangência do curso vai garantir, assim, em termos de geração de novos líderes, novos gestores nessa área de medicina aeroespacial e também na parte de resgate, que não assim, vai dar um up muito grande na carreira das pessoas, por causa desse conteúdo completo que eles vão estar assimilando. E a chave de ouro vai ser o veículo que, assim, o Brasil vai estar, isso eu posso garantir, em termos técnicos, assim, na vanguarda com relação a esse tipo de atividade de resgate ou de medicina aeroespacial. Sim. E quando a gente fala de gestão, é importante a gente entender isso, né? Quando a gente fala de gestão, a gente não pode estar abrangendo só uma disciplina, né? Então, aqui a gente fala de engenharia, fala de física, fala de matemática, fala de tecnologia, em relação... Sim, mas assim, é um curso voltado para a área de saúde, só que não são só profissionais de saúde que estão lecionando nele. Perfeito. Então, quando a gente entende a gestão, a gente tem que entender que a medicina aeroespacial tem muito mais coisa envolvida. Com certeza. Não é somente a saúde. São os veículos aéreos que a gente vai utilizar, é a questão da engenharia, da logística, da física, da matemática, para entender como é que tudo funciona. A gente tem uma tecnologia mais avançada, tem um veículo elétrico que ele está chegando aí no Brasil para poder entrar nessa área com tudo que ele possa ter de aparato para que realmente um sistema funcione. Porque não é simplesmente o profissional de saúde entrar numa aeronave e voltar. É ele entender toda a gestão daquilo para que aquela aeronave possa realmente funcionar e que todo o processo aconteça, né? Só complementando, né? A aeronave, ela, por umas questões regulatórias, ela vai ter uma pessoa pilotando ali, ela vai estar dentro da aeronave, vai ter um centro de comando e controle que vai estar monitorando também. Fora que a aeronave ela tem a confiabilidade desse sistema todo, todos os devices, os instrumentos, tudo que tem ali é de altíssima confiabilidade. E isso vai garantir, assim, com uma probabilidade muito grande de sucesso em qualquer operação, né? O projeto em si, o uso dessa ferramenta. E a tendência mundial é de ele começar a substituir outros tipos de aeronaves, né? Até pelo custo dessa aeronave, muito bem mais barato do que o helicóptero, né? Na realidade... O Márcio entende bem nessa parte de helicóptero, acho que ele poderia falar um pouco melhor esse comparativo de custo e suporte. Na realidade, o que acontece? Hoje, o transporte aeromédico, o helicóptero é a aeronave principal do transporte aeromédico hoje, né? Até porque nós temos os heliportos, né? Chamados também helipontos, né? Que pousam e decolam ali locais de pouso e decolagem de aeronaves, né? De asa rotativa. Hoje nós temos a criação, a regulação, por isso que eu quero que fique bem claro. Hoje a regulação ainda está muito nebulosa. Hoje a Agência Nacional de Aviação Civil, que quem dita as regras desse processo, ela tem feito um trabalho hercúleo, né, dentro dessa estrutura, e vem cada vez mais buscando parceiros, que nós somos esses parceiros hoje também, juntamente com o Alexandre, o Marco, eu
e a nossa equipe, né? Hoje nós temos aí o nosso líder na área médica, que é o professor Adilson, né? Que vem contribuindo muito com o nosso projeto, para a gente startar esse processo junto à ANAC. Né? Não só nós, como outros que tenham interesse, outras empresas que tenham interesse também, eu acredito que estão somando junto à agência reguladora. Né? Então, hoje nós temos os vertiportos. Os vertiportos, eles são, é como se fosse, fazendo uma analogia, é como fosse o heliporto, o heliponto, né, para atender as aeronaves não tripuláveis, né, as aeronaves elétricas, né, porque vai ter que ter uma estrutura específica para isso. Então, é como se fosse uma analogia, né, de projetos. Então, dentro dessa estrutura, a regulação, ela ainda nós estamos começando um curso que nós estamos acompanhando o nascimento desse projeto no Brasil. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo que é totalmente inovador. Não tem nada de concreto mesmo, né? dentro dessa estrutura ainda. Então, é totalmente inovador. Quem tiver à frente vai angarar frutos desse projeto lá na frente. Sim. Quem tiver atrás Seguidor. vai ser o seguidor do processo. Aí é a questão de decisão de quem quer estar na vanguarda, como o Marcos falou, ou quem quer estar seguindo quem está na vanguarda, entendeu? Então, essa é a decisão dos nossos candidatos hoje com relação ao nosso curso. Sim. E também temos a parte médica, né? Professor Adilson, né? Isso aí. Especialista em emergência, trabalha nos maiores hospitais de emergência do Rio de Janeiro já há muitos anos. Trabalha na SAMU também, que é o nosso serviço aqui de atendimento, de emergência. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência, onde é que o senhor trabalha, um pouquinho sobre o seu currículo também. Ok, boa tarde a todos. Muito satisfeito de estar aqui nesse convite para nosso podcast. Bom, eu me graduei em Medicina nos anos 70 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz depois residência no Hospital Universitário Pedro Ernesto em Cirurgia Geral e posteriormente em Cirurgia Vascular, no mesmo hospital. Me tornei docente da Universidade em 82, fiz uma carreira universitária, porém voltada mais para a questão técnica que a questão acadêmica. Por quê? Várias tecnologias começaram a surgir nos anos 80 e elas impactaram muito, e nos anos 90 também, desde a época do início da cirurgia por videocirurgia e posteriormente a cirurgia endovascular. Então, isso, para a própria radiologia intervencionista, à medida que foram desenvolvidos produtos que permitiram acessar à distância e minimamente invasiva e na intimidade do corpo humano, permitiu que a gente trabalhasse com uma questão de segurança do paciente bem maior. Aliás, essa questão da segurança do paciente se tornou bastante a minha vida. Sim, eu trabalhei em emergência a vida toda. Para vocês terem uma ideia, eu fui acadêmico bolsista do professor Evandro Freire, no Getúlio Vargas, início dos anos 70. Então, nos anos 70, para vocês verem como é que eu gosto da urgência. Passei minha vida toda como cirurgião vascular ou como cirurgião geral, sempre atuando em sala de trauma e sala vermelha. Eu sou um clínico emergencista, como é que eu vou dizer a você, geneticamente nascido, embora não tenha feito a clínica médica como especialidade, eu sou emergencista clínico há mais de 40 anos. E eu gosto muito de fazer isso. Também eu sou por essa questão de emergência, eu sou instrutor da American Heart em ACLS, PAUSH e BLS. E também da Sociedade Europeia do Trauma. Eu sou instrutor do curso europeu de trauma. Tá? Além disso, sempre gostei, as minhas melhores notas sempre foram física e química. Sou apaixonado. Então, há de se estranhar, para quem não me conhece, por que eu fui fazer um mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas no Centro Federal de Educação Técnica Celso Calda Fonseca, Cefet Rio, nossa querida Cefet Rio. E a minha área de pesquisa foi toda a área dedicada exatamente a isso. Uma análise da segurança do paciente frente às novas tecnologias que a quinta revolução industrial nos colocou disponível e o que o healthcare poderia 5.0 para utilizar como isso. E esse trabalho é um trabalho muito interessante, tá? E tudo que vocês que estamos falando aqui agora em relação à segurança do paciente, isso significa, desde o momento que o paciente está na clínica da família, que hoje elas são portas abertas, qualquer emergência
vai chegar à clínica da família e as pessoas que estão lá têm que estar preparadas, assim como as emergências clássicas, das UPAs, das emergências de trauma, por aí vai. Sou doutorando em ciências pela Unirio, também dentro dessa área de segurança do paciente, estudando as projeções para o Healthcare 5.0 e o 7.0, que eu já visualizo o 7.0. Ele não existe materialmente, mas ele está aí, andando, caminhando entre nós, mercê dessas novas tecnologias. Nesses meus treinamentos que eu tive aqui no Brasil e no exterior, o que mais me impactou tinha sido a Alemanha, até o dia que eu cheguei à China. E aí isso me traumatizou de uma maneira e mudou a minha cabeça. Há 14 anos atrás eu estive na China e vi coisas que hoje os brasileiros estão tomando conhecimento. E naquela época já existia. E essa tecnologia é toda feita em benefício do paciente. Quando você, por exemplo, você vê que um paciente no Kuwait, melhor dizendo, um médico, um cirurgião no Kuwait, operando um robô, utilizando a internet, opera um paciente de uma hérnia inguinal em Curitiba, 12 mil quilômetros, isso, sem delay, isso é uma coisa assim, absurda. Então, imagina um médico que está numa cidade remota, o Brasil é um país continental, está lá no Oiapoque, e ele tem diante de si um paciente com uma situação complexa e que ele precisa do apoio de alguém, ele vai usar essa tecnologia para poder, o médico, ele tendo o equipamento, o robô, ele pode passar o controle desse robô a um cirurgião em qualquer parte do mundo. E esse cirurgião, especialista que domina aquela condição, ele pode assumir durante algum tempo, resolver o problema que surgiu, que fora inesperado, e passar e devolver para o médico, cirurgião local, continuar. Quando nós poderíamos imaginar isso? Então, isso para mim é fascinante. Assim como você está na sua casa, num lugar, trânsito de São Paulo, complicado, engarrafado Rio de Janeiro, então você pode mandar um drone levar até a residência da pessoa dispositivos vestíveis que ele coloca e, através do Bluetooth, com o seu próprio celular, ele fica em contato direto com o médico. Esse médico analisa em tempo real o que está acontecendo com esse paciente. E da mesma maneira que pode levar esses dispositivos vestíveis, ele pode levar medicamentos, ele pode levar uma série de coisas. E o conceito de emergência que a gente tem hoje, eu trabalho também no SAMU há muitos anos no SAMU, pelo menos bons anos, bom número de anos, tanto como médico na ponta, como intervencionista, e ultimamente como médico regulador e supervisor. E eu vejo o quanto é complexo o atendimento domiciliar. A gente, no telefone, não é só pedir uma ambulância. Existem situações que a gente tem que orientar o paciente, numa crise de hipoglicemia, a ele oferecer o açúcar da maneira correta. Porque senão a viatura nossa, quando chega lá, que é transporte terrestre, não consegue chegar a tempo. Uma parada cardíaca, a gente tem que saber o paciente que está solicitando, a gente tem que saber identificar com ele, em tempo real, se ele está realmente em parada cardíaca. Tem protocolos para isso. Então, a gente faz isso e aplica, ele tem que iniciar a massagem cardíaca. Ele fazendo isso, a gente consegue garantir a chegada da equipe, ter uma chance maior do paciente ser reabilitado. Engajo em crianças e adultos, como é isso a gente consegue fazer? É a pessoa que está do lado, um leigo que consegue fazer isso. Então, acho que eu tenho vários projetos também. Um dos projetos com os meus alunos na comunidade do Saara, em que você não consegue caminhar ali com ambulância, que é tudo apertado, você capacitar lojistas e funcionários comerciais em parceria com a Associação do Saara, ensinar para eles procedimentos simples, como o BLS, o que é suporte básico de vida, assim, fazer o desengasgo, identificar como proceder o que fazer e não fazer na crise convulsiva. Então, a medicina de urgência, ela está presente no nosso dia a dia. Não só para ser praticada por médicos, mas tem certos procedimentos que o leigo não faz parte da nossa cultura social, ter esses treinamentos na graduação, no ensino de graduação, do ensino médio, por exemplo, a gente dá esse treinamento para as escolas, porque isso é fundamental. Tem que fazer parte, presente nos currículos das escolas, do ensino médio e daquele período da 5ª série até a 9ª série. Isso é fundamental. Agora, todos esses protocolos que existem, como eu falei, nesses atendimentos de emergência, em hospitais, nas ambulâncias avançadas que atendem na área pré-hospitalar, eles são previstos para isso. Agora, se nós levarmos isso para uma situação de offshore ou uma situação de aeronave, é muito diferente.
Por quê? Eu tenho um ambiente restrito, eu tenho um ambiente que você tem uma série de prerrogativas do local que exigem um treinamento um pouco diferenciado, em que exigem também um entrelaçamento de multidisciplinaridades e multiespecialidades. Por isso que esse curso é um curso fascinante, porque ele traz engenheiros, educadores, médicos de experiência em emergência, ele traz uma quantidade enorme. E a ciência é isso. E a evolução que a gente tem hoje, espera que o nosso país tenha, exatamente buscar esses saberes e interligá-los. É fazer essas pessoas que têm essa capacidade de desenvolver temas, assuntos e tecnologia, juntá-los para que eles possam oferecer benefício à nossa população. Então, eu acho que é isso que a gente vai alcançar aqui. Eu fiquei muito orgulhoso e muito honrado por esse convite. Estou apaixonado. Eu estou na 7ª década, eu sou um educador também, né? E sou um cirurgião, eu trabalho em várias frentes e posso dizer a vocês o seguinte, talvez tenha sido a maior ousadia da minha vida e o desafio maior que eu tive na minha vida, que eu estou vivendo agora. Isso, para mim, é um estímulo fascinante. Tá? Vamos em frente, eu acho que os nossos candidatos, os nossos alunos, médicos, isso é para todo mundo, engenheiros, pilotos, enfermeiros, eles vão ficar bastante espantados com o que vão encontrar. A questão de simulação, eu trabalho também com simulação realística. Hoje nós não podemos praticar no ânima nobile há muito tempo. Nós temos que praticar em equipamentos que simulem uma situação realista. Não é só pela questão técnica, não. Tem uma questão muito importante, que é o soft skill. É a reação, o controle emocional, como bem falou o Marco, para a tomada de decisão. Não adianta nós termos pessoas qualificadas tecnicamente e elas não serem capazes de se autoacionarem para a tomada de decisões no momento correto. O nosso curso vai cuidar disso também, de uma forma bastante específica, e garanto a vocês que vocês não irão se decepcionar. A gente já trabalha aqui há muito tempo, a gente consegue formar profissionais de saúde, médicos, qualificados para isso. Estar na frente da tecnologia é isso, né? A gente enxergar o que está vindo, se antecipar para que já estejamos preparados quando a tecnologia estiver pronta para ser utilizada e fazer com que os profissionais da área também estejam devidamente qualificados, né? Professor, conta um pouquinho para a gente poder encerrar esse bate-papo de hoje. O que o senhor enxerga, quem o senhor enxerga que é o nosso aluno ideal? Quem que você enxerga assim, que é o profissional da saúde que vai se beneficiar mais com esse tipo de curso? O perfil? Isso. Na realidade, o perfil desse aluno, né, eu entendo que é aqueles que estão fazendo parte da aviação hoje, é um perfil que atenderia muito bem esse curso, né? Aqueles que fazem parte do resgate, os médicos, né, enfermeiros, né, tanto de órgãos públicos quanto privados, né? E áreas afins, que eu acho que as áreas afins elas são importantes, né, dentro desse processo também. Quando eu falo de áreas afins, é aquele profissional que em algum momento trabalha próximo da área da saúde ou diretamente na área da saúde, que tem interesse em gerir um processo como esse, que vai precisar ter esse conhecimento também. Então isso vai abrir muito um leque desses profissionais. Então quando nós colocamos o público-alvo, um público-alvo de médicos e enfermeiros de áreas afins, quando a gente fala de áreas afins, é aqueles que diretamente ou indiretamente trabalham dentro dessas áreas, tanto voltada para a medicina aeroespacial, quanto para o resgate e quanto para a gestão de saúde pública e privada, que fazem parte desse processo. O título do curso, né, a especialização em si, né, porque a gente tem uma diferença muito grande, né? A gente tem o MBA, que é o Master Business Administration, né? Quando o profissional ele se forma, né, na pós-graduação para atuar como um gerente de negócios, né, desse processo, e nós temos o especialista. Então, o nosso curso é um curso lato sensu, né? Ele é nível de especialização,
Então, são 18 meses, que hoje, geralmente, as especializações estão ali em torno de 12 meses. Nós estamos colocando em 18 meses, porque é um curso pesado, né? É para quem realmente quer se especializar, para quem realmente quer entrar dentro desse mercado de cabeça, né? E quando eu falo entrar de cabeça, não quer dizer que a pessoa ela não conheça esse cenário, ela já vive esse cenário. O professor Adilson já vive esse cenário, eu já vivo esse cenário de alguma forma, Marcos já vive esse cenário, entendeu? E essa interdisciplinaridade que você colocou anteriormente, isso aí hoje nós não podemos abrir mão. Porque hoje, como que nós, profissionais, seja da área da engenharia, da área da medicina, na área, na área tecnológica, nós vamos trabalhar de forma isolada hoje? Não tem como. Hoje eu preciso estar trabalhando ali em integração. Hoje nós temos um sistema de informação ERP, que é o Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa, é o chamado ERP, que o pessoal conhece muito bem como SAP, Oracle, Nasajon, TOTOS, né? Que são as empresas que desenvolvem o sistema, não são as plataformas que eles desenvolvem. Então, o nome correto seria ERP, que é a plataforma maior hoje de sistema de informação, ele integra toda a empresa. Então, por que hoje nós temos, como o Adilson falou, que a gente está hoje... Saiu de uma indústria 4.0 para entrar agora numa 5.0, e já vi mais longe ainda esse processo que eu também vejo também. Imagina eu que comecei lá na década de 80, em 86, a minha carreira, né? Chegando lá em São Paulo como terceiro sargento lá, atuando na Força Aérea, me formando lá pela escola do Pedregulho, né, Guaratinguetá. Imagina se eu tivesse parado no tempo e eu não tivesse acompanhado a tecnologia. Hoje eu estaria fora do mercado, eu não seria diretor de manutenção hoje. Hoje eu não estaria dando aula, estaria fora da academia. Hoje eu não estaria aqui conversando com você, entendeu? Porque na minha época não tinha celular e nem tinha computador. Na nossa época aqui, nós não tínhamos isso. Então... como é que nós hoje, como profissionais, se a gente não acompanhasse a tecnologia, nós estaríamos aqui hoje? Não tem nenhum propósito hoje. Hoje a gente tem que evoluir. Como é que a formação de um filho no passado pode ser igual à formação de um filho hoje? É impossível. Então, se a gente não acompanhar esse processo, nós vamos ficar para trás. Entendeu? Então, nós temos que evoluir junto. Então, é uma tecnologia nova que vai ser o futuro, porque hoje o futuro ele é voltado para a área do meio ambiente. Por isso que hoje estou fazendo um pós-doc, o Marco está fazendo um pós-doc na área do PEA, que é um programa de engenharia ambiental, porque hoje tudo é focado no meio ambiente. Por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, hoje ela cobra realmente o cumprimento da Agenda 2030 até 2030, né? Que todas as empresas estejam já estruturadas para cumprir essa agenda. Então, o que é cumprir essa agenda? É seguir dentro das ODS, Organização de Desenvolvimento Sustentável. Então, tem 17 ODS ali. Então, todas as empresas que fazem parte dessas 17 ODS, elas têm que, para hoje ela atuar, para hoje ela trabalhar, para hoje ela poder desenvolver as suas atividades, tem que estar enquadrada dentro desse processo até 2030. As empresas que não tiverem, elas vão estar fora do mercado. Não vão entrar numa licitação, não vão participar de um processo. E aí, como é que vai ser isso? Então, nós temos hoje, né, por obrigação, acompanhar as tecnologias e acompanhar o que tem de melhor hoje dentro do mercado. Então, o nosso público-alvo é aquele que realmente faz parte da área médica, né, áreas afins, especificamente pilotos, né, tanto de asa rotativa, principalmente de asa rotativa, quanto asa fixa, porque hoje a estrutura nossa vai ser de um eVTOL, que é essa aeronave, né, não tripulável elétrica, né, de pouso e decolagem na vertical, que ela vai de encontro a essa estrutura, né?
tecnológica de desenvolvimento, de evolução, né? Principalmente hoje voltada para uma área sustentável, porque hoje o diesel, hoje, o combustível, hoje ele polui. Sim. Então nós estamos buscando artifícios, o mundo busca artifícios, como o carro elétrico, né? Temos a BYD aí trabalhando em cima desse processo, né? Chegando no Brasil de forma forte. Nós entendemos que esse equipamento, essa aeronave vai chegar de forma forte aqui também, entendeu? Só que nós estamos sendo pioneiros dentro desse processo. Então, esse é o nosso principal diferencial dentro dessa estrutura, tá? Obrigado, tá, por abrir esse espaço, por estar aqui com vocês. Obrigado, professor Gabriel, né, professor Adilson, professor Marco, né? É um prazer enorme estar aqui tentando passar um pouco da nossa experiência, do nosso currículo, né, da nossa formação, que eu acredito que hoje o que nos leva para outros patamares é a educação, e principalmente não só a educação, adquirir o conhecimento, entendeu? Porque o conhecimento é algo que você não perde. Sim. Entendeu? Você pode perder tudo, menos o conhecimento. E quando você tem conhecimento, dificilmente você vai perder tudo. Porque em algum momento você vai atuar com esse seu conhecimento. E você vai dar a volta por cima com esse seu conhecimento. Então, esse é o segredo de um profissional que já está há mais de 40 anos aí no mercado, entendeu? Comecei com 16 anos de idade, hoje tenho 59 anos, então, assim, nunca saí do mercado, sempre trabalhei. Espero continuar trabalhando por muitos anos ainda, entendeu? Até Deus permitir, né? De alguma forma. Dentro dessa premissa aí que nós vamos desenvolver o nosso projeto e tenho certeza que todos coadunam e pensam da mesma forma dentro do grupo. Perfeito. Perfeito. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Tá? Agradecer a presença de vocês que estão assistindo a gente. Se quiserem mais informações sobre o curso de Medicina Aeroespacial, vocês podem acessar o site do Instituto Carlos Chagas, carloschagas.org.br. Estão todas as informações sobre o curso lá. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Aguardo vocês aqui na próxima. Tchau, até já.